por modernização, vamos entender aqui um processo de ordem geral que transforma as bases da sociedade e perpassa essa sociedade de alto a baixo. É um processo com fenômenos objetivos que gera fenômenos subjetivos. Ora se afrontam, ora se confrontam e são sempre entendidos, em suma, como progresso material. A modernização se traduz como progresso material. A ideia do moderno e o seu corolário, que é a modernização como processo, correspondem a pouco mais do que 200 anos da história. Portanto, pode-se admitir que exista um marco histórico, né? Como que interessa ao debate é a questão da eletrificação, as nossas sociedades, interessa que as nossas sociedades admitir como marco histórico a segunda Revolução Industrial, assunto que discutimos muito no primeiro simpósio, quando mais claramente foi possível constatar a segunda Revolução Industrial, a evolução no conhecimento científico, né? A condensação de acúmulos gerando inovações, dentre as quais, que interessa bem particularmente, foi a transmissão da energia. A energia já existia, os processos de transmissão é que correspondem a conquistas e inovações da segunda Revolução Industrial, portanto, o nosso marco, segunda metade do século XIX. Uma das características desse período, relativamente à questão da eletrificação, que nós discutimos muito, foi a formação de empresas potentes, muito grandes, e empresas, até certo ponto, inusitadas, né? Que resultaram nos grandes trânsitos. Também assunto que nós discutimos bastante. Então, o que queria dizer isso? Queria dizer que primeiro, o conhecimento científico, o progresso técnico, girando em torno das invenções, era propriedade das grandes empresas. E era assim, e é assim até hoje, que a ciência se difunde. Então, não temos saída. Nós temos que discutir, através da atuação das empresas, a modernização da sociedade. Foi com muita rapidez. É uma rapidez assustadora quando se discutiram os dados, enfim, a bibliografia já que trata do assunto, né? A modernização que resulta da segunda Revolução Industrial, ela vai aparecer materialmente na sociedade, na forma de produtos, né? E, no fundo, é a ciência transformada, e que vai circunscrevendo relações que são pertinentes à sua lógica como motor do processo social. E é assim que o capitalismo, como formação econômico-social, ele atingiu um grau de organização planetária. Essas empresas tiveram um papel extraordinário. Mas nunca foi possível retirar a premissa de que o desenvolvimento é desigual. Elas têm uma atuação planetária reiterando a desigualdade. Harry Magdoff tem um trabalho muito conhecido, antigo, mas que eu considero ainda muito bom, A Era do Imperialismo. E com ele a gente pôde apreciar como era a atuação dos estados imperialistas. É curioso, o Harry Magdoff, ele, enquanto pessoa, era assessor do Departamento de Estado americano. E sempre que eu recorria ao Magdoff, eu pensava, como é que ele fala essas coisas para mim, que dizem isso para mim, e trabalham no Departamento de Estado. E depois a gente vai concluindo, né? É claro, uma pessoa como Magdoff, é muito bom que esteja no Departamento de Estado. Tem a sua finalidade, né? Ele trazia um pensamento que o Departamento de Estado americano precisava. Mas o objetivo não é ficar nessa discussão, que essa discussão nós já fizemos, né? É muito mais modesto, porque eu quero aproveitar a presença dos colegas estrangeiros e falar sobre a
a estruturação da indústria elétrica no Brasil, mas nem tanto no Brasil, enfocando a ação do Grupo Light em São Paulo para, inclusive, chegar a uma compreensão melhor do que nós vimos materialmente. Existem processos que explicam aqueles níveis de objetivação, né, daquelas máquinas, enfim, daquelas invenções, daquelas importações imensas. Eu vi tanta gente tirando fotografia das marcas das máquinas, né? Muito interessante, austríacas, etc. Bom, mas para isso, para falar da modernização pela eletrificação em São Paulo, jamais eu abdicaria dos contextos. Porque estas empresas que migraram pelo mundo, elas tiveram que realizar sua lógica em contextos específicos. Em verdade, a Light chega no Brasil e encontra uma situação histórica concreta, uma república recém-proclamada, uma escravidão que não tinha nem conseguido ser bem extinta, e vem uma empresa desta natureza. Aí me faz lembrar aquela imagem do príncipe de Salinas, né? Que diz assim: vinha como um elefante em linha reta, né? Indiferente à dor dos pequenos animais. E os pequenos animais éramos todos nós. Por quê? Mas por que isso? Não é nem boa nem má a Light. Ela é a realização de uma racionalidade, de uma lógica que tem essa abrangência, tem esse ritmo, e que em si mesma se justifica, porque a estratégia que nós veremos, e eu vou apresentar, ela coincide tanto com a lógica deste processo, que nós mesmos, em certos momentos, dizemos: mas era logicamente necessário. Quando a lógica e a estratégia coincidem, é logicamente necessário. Então é disso que se trata. Portanto, os contextos. Em São Paulo, no momento que chega a Light, a industrialização progredia aceleradamente. Nós tivemos um pequeno, quero dizer, não pense que é uma industrialização como hoje, né? Aqui tem muita gente que está começando a estudar o processo. Estou dizendo que houve capitalização na cafeicultura e tem indústria, e na década de 20 já tem um pequeno surto industrial. A Light chega na virada do século e vai atuar neste contexto, né? E ela vai atuar nesse contexto representando a modernidade andando pela rua, o bonde. Então os impactos são impressionantes. Quem tiver vontade de ver um pouquinho isso, veja o Pierre Monberg. Eu gosto quando ele fala do primeiro dia que o bonde da Light andou na cidade. Ele diz assim: não é folclore, é para ver este impacto do que é a modernização, mas é folclore também. Ele diz assim: e lá no viaduto do Chá estava o bonde e os engenheiros da Light vestidos de fraque e de cavanhaque, muito coerente com este calor tropical, fazendo sátira, né? Então, não passava despercebido, né? A diferença, a presença, enfim. Era a própria modernidade. Mas, enfim, do que se tratava, né? Se tratava de um suporte essencial para a industrialização em curso, a energia. E a possibilidade de trazer esse domínio técnico, científico, porque aqui se produzia alguma energia. Mas agora se tratava de uma outra coisa, né? Bom, a cidade de São Paulo, onde isto vai acontecer, em pouco tempo ela vai ser quase uma máquina produtiva, porque ela vai consumir quantidades enormes de trabalho. Em 1890 tem aquela avalanche de imigração estrangeira, energia, que em 1901 já está sendo produzida, embora ainda não seja tanta, trabalho e, sobretudo, o que nós nunca consideramos, recursos naturais.
Não existe isso, uma industrialização antes e uma porcaria de poluição depois. E é assim que o movimento ecológico lida com isso, depois de 70. Não é assim. Desde sempre, o desenvolvimento das forças produtivas, ele é um desenvolvimento que tem afirmação e negação ao mesmo tempo. Essa é a nossa engenhosidade, se soubermos pensar isso. Então, naquele exato momento, os primeiros anos, os primeiros momentos desse processo de industrialização, esse contexto que vai se modernizar e tem todos esses impulsos, tem um lixo enorme acontecendo, para falar no que é mais comum, né? Porque, na verdade, nem sei se o conceito, ideia de lixo existia. Eu quero dizer que todo o processo social deixa resíduos. E que nós não podemos pensar nesses resíduos como se eles tivessem sido criados depois do Clube de Roma, nos anos 70. Não é isso. Bom, tem trabalhos de historiadores muito interessantes. Tem um trabalho da Maria Inês Borges Pinto, exatamente deste momento, enquanto eu estou falando da modernidade, da modernização que a Light traz, ela faz um estudo das pessoas que procuravam ocupação. É uma beleza. Quer dizer, não procurar ocupação. É uma beleza a gente que está vendo este impulso de modernização, verificar por onde ela entra e como ela não consegue, não vai conseguir resolver os outros processos que estão acontecendo. A imigração estrangeira, a migração do campo para a cidade, a estrutura industrial que não consegue empregar toda essa gente, mas o urbano é uma coisa extraordinária e aí eu viro lefebvriana, sabe? Quer dizer, faz de conta que eu não era. Então, o urbano é uma coisa extraordinária, no urbano é possível ocupação. A gente descobre nesse trabalho da Maria Inês que não ter um tostão não é possível. No urbano você tem que ter um tostão. Se fosse no campo você ia fazer coleta, alguma coisa. Mas por outro lado, se você carregar uma sacola para alguém e ganhar qualquer coisa, você pode ter ganho a comida do dia. Então, numa sociedade que tem uma quantidade de pobres, no urbano, desculpe a gíria, entre aspas, a viração é maior. Tá? É uma possibilidade, eu diria. Bom, mas tudo isso acontece num ideário que é um ideário do progresso material. Mas se nós verificarmos um pouco, abrir um pouco esta compreensão e essas entrelinhas, nós vamos ver que esse ideário, né, do progresso, que justifica a Light, que justifica, tem tanta propaganda, enfim, ele é apenas o suporte ideológico da modernização. A tarefa nossa, volto a dizer, é relativizar. Relativizar as positividades e as negatividades, para tentar compreender esse processo minimamente, né? Já, embora o nosso dever fosse compreendê-lo na totalidade. Em 1920, já que falei de um pequeno surto industrial, São Paulo responde por 31% do produto bruto no país. E vejam só a dinâmica disto. Em 38 responde por 43%. Então, esta ebulição, ela deve ter existido mesmo. Eu faço aqui um trabalho que não fica nesse nível, até porque quero ver a expressão dos meus colegas que estudam eletricidade contando o problema da Light. Então, eu tenho que descer dessas considerações muito preliminares, mas embora necessárias, e deveriam até ser mais exploradas, para falar da implantação do sistema Light. É um caso de fornecimento de eletricidade.
Depois eu descrevo as estruturas do sistema Light. E por último, detenho-me na questão do Pinheiros e das suas implicações no escoamento superficial. Então é isso que eu vou fazer. Para os alunos, os meus colegas presentes, tal, vai ser até engraçado, mas eu preciso fazer isso. Aquele mapa é um mapa geomorfológico de São Paulo, cuja base são os estudos do professor Aziz Absaber. Essa delimitação é a da região metropolitana de São Paulo. Ela coincide quase que praticamente com a bacia do Alto Tietê. E esta é que era objetivamente a questão para a Light. A matéria-prima era a disponibilidade de recursos hídricos, não é? Bom, para quem não sabe, o rio Tietê nasce bem próximo ao litoral, aqui no leste, mas ele vai para essa bacia hidrográfica, ela é, enfim, bastante densa, com disponibilidade que foi considerada muito interessante. E vejam vocês, tem dois afluentes principais na parte sul, que é o Tamanduateí e o Rio Pinheiros. Entre estes dois rios está a Avenida Paulista, onde os nossos visitantes estão hospedados, aquele espigão, é a parte mais alta de São Paulo. O Grupo Light entrou e foi organizando a sua empresa a tal ponto que quando eu via a documentação, eu pensava, será que eles estão montando um estado no Brasil? Tal era a estruturação jurídica da empresa e como ela entrou em 1899 com uma concessão de serviços públicos e como foi dito aqui, as concessões eram municipais. Eu não vou contar a história da carochinha, né, de como foram as relações políticas, que não sei até onde se acredita, as relações políticas que levaram a essa concessão, porque envolvia o parentesco, família, etc. Mas, de qualquer forma, dá para ver, desde o início, que a expectativa era mais do que aquilo. Não era apenas eletrificar os bondes que eram puxados por burros, né? É mais ou menos claro isso, embora eu não tenha aqui nenhum documento para provar. Tanto que em 1901, vejam vocês, chegou em 1899, em 1901 está funcionando a primeira usina hidrelétrica, e é no Tietê, por isso que esse mapa está aí. A primeira usina hidrelétrica serviu, de fato, para eletrificar os bondes, embora tivesse uma produção que ela também comprou no centro da cidade e começou a usar, e era uma termoelétrica. A partir de 1901, então, as redes de bondes começam a se estender e funcionar. Em outro trabalho, eu escrevi sobre a cidade da Light. Eu tenho a impressão que foi exatamente nesse momento em que se abria buracos, passavam fios, punham postes, a cidade inteira ficou meio em função da estruturação da atuação do Grupo Light. Bom, mas tinha um problema, a industrialização estava dando certo, estava crescendo, como mostro aqui com os dados, então é pouco, é sempre pouco. E esse sempre pouco de energia, já tem estudos que contam que a Light contava estrategicamente, ela fornecia e controlava o fornecimento em função de conseguir mais concessões, outras concessões, complementar concessões. Então tem um processo político que vai correndo junto. Infelizmente eu não estudei as concessões, eu até tive com os volumes das concessões na mão, mas não dá para fazer tudo isso, quer dizer, pode ser que dê para alguém, seria ótimo, né? Estudar as concessões. Em 1901, então, quando está funcionando,
já essa represa, começa a escassez de energia. Vem alguma coisa que já foi dito aqui nessa mesa, que foi a tentativa de apresentar argumentos sobre a construção da represa do Guarapiranga. A ideia já de um sistema maior levava à integração de uma subbacia, que é a bacia do Guarapiranga, a integrá-la ao contrário, ou planejadamente, pode-se dizer, planejando o seu fluxo no sistema Tietê. É a primeira intervenção que vai alargando essa atuação. Em 1907 está funcionando a represa do Guarapiranga, que hoje nós vimos lá, ela está destinada só ao abastecimento, nos disseram. Mas essa represa foi construída porque a estiagem do rio Tietê em determinados meses do ano e se atribuía, eu não posso dizer se era teoricamente ou efetivamente, a falta de energia para conseguir concessão do Guarapiranga ao regime do rio, a sazonalidade, né, do fluxo. Bom, resultado, a concessão para o Guarapiranga, que foi essa represa que entrou em funcionamento em 1907, ela provocou a primeira grande mobilização de moradores, de pobres, de chacareiros na região do sistema Light. Até onde essa documentação, geralmente eu peguei a documentação, essa eu não peguei, eu tive que ficar com o que me disseram. E o que está dito é que foi o próprio governo do estado que desapropriou a Light, que desapropriou em favor da Light os trabalhadores, moradores desta região toda do Guarapiranga, que eram a região do Guarapiranga, que se liga a Santo Amaro, ela abastecia São Paulo de carvão, de lenha, lá no Mercado Central, e de hortaliças, e é uma área de colonização alemã tradicional. O imperador, por volta de 1820, recebeu imigrantes alemães, ficou com eles e não tinha muito o que fazer, falou, vão para Santo Amaro. Organizou uma mínima infraestrutura descrita num livro lindo sobre a vila de Santo Amaro, como teria sido essa chegada e tal. Então, era um lugar que tinha uma vida própria do ponto de vista das áreas que seriam desapropriadas. Mas tem um outro problema pior, é que Santo Amaro era um município. O município, o que tem um município? Uma oligarquia local. Se tem um poder constituído, tem uma Câmara, ele tem uma organização política. Mas a esta altura, a organização política que a Light fazia em São Paulo, já era em São Paulo. Santo Amaro era um problema. Santo Amaro era um problema porque ali teria uma oligarquia menor, com imprensa, com uma certa relação que vinha do compromisso com os alemães, do governo, uma certa linhagem. E aí é uma hipótese. Santo Amaro foi anexado a São Paulo como um bairro e era uma cidade. Até hoje tem movimentos em Santo Amaro contra a anexação. E eu creio que para facilitar, até por necessidade de circulação dessa jurisprudência que regulava essas relações e a estipulação, né, destes contratos todos, os lobbies estavam feitos em São Paulo.